Amém, amém, irmãos. Shalom a todos os irmãos, né? Louvado seja o Elohim de Israel, né? E Yahushua, de Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó, pai, né? Do Messias, né? De Israel, pai de Yahushua, pai de Yahushua, Mashiach. E agradecemos ao Pai mais essa oportunidade que Ele vem nos concedendo, né? As suas infinitas de misericórdia e graça que Ele vem proporcionando a cada um dos irmãos, né? Fôlego da vida, Ele proporcionou por mais esse dia. Também agradecemos ao Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, para ouvir a sua voz, ouvir a sua instrução, né? Tanto o Pai deu para o seu povo, né? Então agradecemos ao Pai, tá? E poder justamente, né, tirar da nossa cegueira, para o nosso e assim nós estamos podendo ver e ouvir a voz da nossa Baruhu, né? As instruções que nos dá a vida eterna. E também as instruções que nos proporciona a estar na presença do Pai por onde quer que nós andarmos. Que assim seja feita a vontade do Pai em nossas vidas, né, por mais esse dia de hoje. Mas, Yahushua, né? Shema Yashahal, Shema Israel, ouça Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás às tuas filhas, delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E também as amarrarás, não na mão, como faixa na frente. E as escreverás nos portais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém. Então, que o Elohim de Israel, né, derrame bênçãos e guarde cada um dos irmãos. Que ele faça resplandecer o seu rosto, né, sobre cada um dos irmãos. Que tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Yud Rei Vav Rei, né, levante sobre cada um dos irmãos o seu e nos dê a sua paz, né, nos dê a sua shalom. Bem, louvado seja o Evangelho. Então, vou ler aqui, irmãos, Jeremias 18. Aqui foi a palavra, né, que não estava percebendo. Eu abri a Bíblia, deu Jeremias 19, mas eu escrevi Jeremias 18 para mim, né? Para mim aqui no meu, para mim ler quando fosse a hora da palavra. Eu botei Jeremias 18 e Malaquias 4, foi as duas vezes que eu abri a Bíblia. Deu essas duas palavras. Então, deu 19, né? E eu escrevi 18. Então, eu vou ler 18. Barbosa, né, vai contribuir, né? A palavra do Eterno lendo Jeremias 19. Amém. Feita a vontade do Eterno. Então, vou ler aqui. Jeremias 18 diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras, né? Desce à oficina do oleiro. E desci à oficina do oleiro. E ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, como o vaso que o oleiro fazia do barro e se estragou nas suas mãos, então, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe apareceu, conforme melhor lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não podeis fazer de vós, não, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor, declara o Eterno. Como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se algum momento
eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação a qual eu falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe, né? Então, tudo está, né? Que conforme o próprio Eterno falou, se andar conforme a sua vontade, né? Conforme as bênçãos, né? O Eterno vai retirar que as consequências da desobediência, né? Então, é isso que vai perdoar, né? Vai perdoar aqui. É isso que está dizendo aqui ao povo, né? De Israel. Assim como o próprio Eterno, ele deu, né? A Nínive, né? Ele, como é que se diz? Ele julgou Nínive, né? E enviou, né? O profeta lá Jonas, né? E Joná para falar, né? Do seu julgamento, e o povo se arrependeu, né? Então aí o Eterno retirou o que? O seu julgamento pesado sobre aquela geração, né? De Nínive, bem? Então é assim com as nossas vidas, né? É assim que o Eterno vai trabalhando com o seu povo, né? Sempre instruindo, sempre mostrando, né? Ao seu povo para que ande conforme as suas instruções, e assim evitaremos, né? As consequências daqueles que desobedecem a palavra do Eterno. É isso que o Pai está dando, né? A sua graça, a sua misericórdia, né? De nós, né? De cada um de nós estamos aqui conhecendo a sua vontade e buscando, né? Plenamente andar conforme as instruções que o Eterno deu ao seu povo. Amém? Que assim seja feita a vontade do Pai, né? Que a gente passemos, né? E andemos conforme a vontade do Pai, todo sempre. Amém? Vamos ver. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvindo a minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer, né? Então, e se outra nação que ele escolher, né, e andar, né, e fizer o quê? Mal diante dos olhos do Eterno, né? Não dando ouvido, né, à sua voz, à sua instrução, né? Então o Eterno ele vai retirar o quê? O bem. O que é o bem do Eterno vai retirar desse povo? É a sua aliança, né? É a sua aliança, é a promessa que o Eterno dava, que dá ao seu povo, né? Dava e deu ao seu povo, né? Então é isso que ele vai fazer, né? Então, o que é quando a gente não dá ouvidos à voz do Eterno, a gente está o quê? Fazendo mal diante dos olhos do Eterno, né? Então, não andar conforme a vontade do Eterno é justamente fazer o mal diante dele, né? Então, por mais que estejamos realizando, né, vamos dizer assim, o bem para a sociedade, né? Então, o bem para a sociedade é você estar alimentando o pobre, porém você está alimentando com comidas impuras, né? Comidas sacrificadas a ídolos, né? Então, diante da sociedade, isso é o bem, né, que a pessoa está realizando, mas diante dos olhos do Eterno, não. Você está transgredindo a palavra do Eterno, você está levando, né, a outro irmão, né, a condenação, né, a pecar, a transgredir a palavra de Deus. Agora, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Estou preparando, estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Convertei-vos agora, né? Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e corrige, né, os vossos caminhos e as vossas ações, né? Então, corrige o seu caminho e as suas ações. E a gente sabe, né, que muitas pessoas falam, né, que meu caminho é o caminho de Deus, né? Mas o próprio Deus falou aqui através do profeta Isaías, que ele diz, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, né? Então a gente tem que ter o entendimento que o caminho do Eterno é totalmente diferente do caminho do homem, né? Do homem natural. O caminho do Eterno é o caminho daqueles homens espirituais, né? Que vão andar conforme a obedecer a palavra do Eterno. E a gente sabe que caminho
É aqui Deuteronômio 8, né? O versículo 6. E diz o seguinte aqui: E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo, né? Então, você guardando os mandamentos do Eterno, né? Obedecendo, né? Você está andando nos caminhos do Senhor, né? Nos caminhos do Eterno. Amém, irmãos? É isso que nós temos que buscar nos andar, né? E sabemos que a palavra de Deus é eterna, né? Não, e que não haveria nenhuma geração que não deveria, né, ou deverá andar, né, fora dos caminhos do Eterno, né? Então, o povo de Deus é um povo obediente e que anda nos caminhos do Eterno, não nos caminhos do mundo, não nos caminhos dos homens, né? O povo de Deus tem uma direção, né, tem uma instrução de andar nos caminhos que Deus, né, que o Eterno, o Elohim de Israel, determinou para o seu povo, né? E esses caminhos são os seus mandamentos que estão na sua santa Torá, né? Na sua palavra, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, na sua instrução, na sua lei. É esse caminho que o povo do Eterno tem que andar, né? Então, quando o povo do Eterno se desvia do caminho do Eterno, ele já está andando, né, em um mau caminho, né? Porque é justamente a árvore do conhecimento da bem e do mal, né? É uma árvore que é inimiga da árvore da vida, né? E a gente sabe que nós temos que nos alimentarmos do fruto, né, da árvore da vida, que é a palavra de Deus, né? Que é os mandamentos de Deus. Amém? Então, aqui o Eterno falando aqui no Jeremias 18, versículo 11, né? Ele falou: E eu estou preparando uma calamidade e um plano contra vós. Então convertei-vos agora, né, do seu mau caminho e corrige-vos os caminhos e as suas vossas ações, né? Então, por que o plano? A Eterno está preparando, né, um plano. Não é que está preparando um plano. É porque já antes de nascer, de criar os céus e a terra, né, o mundo, né, a palavra do Eterno já existia, né? Então já existia a direção daqueles, as bênçãos e as maldições, né? Então, as maldições daqueles que estavam se desviando da palavra do Eterno já estavam sendo, né, é, como se fosse julgado, determinados o julgamento do povo, né? Então, mas mesmo assim o Eterno ainda manda profetas, né, para avisar, para dar o alerta, né, para a gente venha se arrepender e voltarmos, né, fazer a techuvá, voltarmos aos caminhos antigos, né, os caminhos bons. É o caminho que nos dá a vida, é andar conforme os mandamentos de Deus, né? Mas eles dizem, né? Não há esperança, não há esperança, pois seguiremos nossos próprios planos e cada um fará conforme a teimosia do seu coração maligno, né? Então, eles não querem andar conforme a vontade do Eterno, né? Eles querem andar conforme a sua própria vontade, seguir os seus próprios desejos, né? Seguir os desejos do coração, né? E nós sabemos que os desejos do coração, né, é enganoso, né? A gente temos que andar conforme o desejo do coração, mas daqueles corações que estão com a aliança de Deus, né, e no coração, aquelas pessoas que estão com o coração na mente e na mente e no coração, né, a aliança, né, as leis de Deus. Só podemos andar conforme o nosso coração se nós estivermos alinhados conforme as leis de Deus, né? Se o nosso coração está alinhado e a nossa vontade está alinhada conforme a vontade do Eterno, aí sim podemos seguir em frente, andando conforme Ele. Mas se estiver indo contra, né, a vontade do Eterno, já sabemos que esse coração está com teimoso, né, com teimosia, um coração maligno, não está com o coração voltado para o Eterno, né? Então, ou seja, o tesouro da pessoa, né, não está andando de acordo, né? Onde estará o teu coração, ali estará teu tesouro, né? Então, se teu coração não ainda está com as palavras do Eterno, né, então você está andando ainda na carne, né? Então, é necessário a gente fazer a techuvá e buscarmos, né? Clamarmos ao Eterno, né? Pedimos perdão, para que Ele venha cada dia mais nos instruirmos, né? Conforme a sua vontade. E assim, né? Teremos a vida, né? A vida com abundância, que o próprio Messias, né? Yeshua e a Ruxa Hamashia, né? Jesus, veio nos ensinarmos a ter, né? A paz com o Pai, né? E vivermos plenamente. Continuando aqui o versículo 13 diz: Portanto, assim diz o Senhor,
Perguntai agora entre as nações, quem ouviu tais coisas absolutamente horrível fez a Virgem de Israel, né? Por acaso, a neve do Líbano pode desaparecer dos penhascos rochosos? As águas frias que descem dos montes podem se esgotar? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incensos a ídolos inúteis, e fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, né, para que andem por atalhos que não são planos, né? Então, para os caminhos antigos, né? Então, justamente quando o povo se esquece do Eterno, passa a desobedecer, a quebrar a aliança, passa a adorar outros deuses, né? Andar conforme as instruções dos outros deuses. É isso, né? Para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Todo aquele que passar por ela ficará admirado e balançará a cabeça. Eu os espalharei como o vento oriental diante do inimigo, no dia da sua calamidade, e lhe mostrarei as costas e não o rosto, né? Então, no dia da calamidade, mais uma vez o Senhor vai diante das transgressões, né, que esse povo, né, não quiseram se arrepender, né, não quiseram voltar aos caminhos antigos, né, o Eterno vai virar as costas, né, e também não vai apresentar o seu rosto, né, porque eles não andaram, né, conforme a vontade do Eterno, né, então ele não vai ouvir o clamor, né, o clamor desse povo, né, por quê? Porque esse povo, né, aqui, eles não deram ouvidos, né, às instruções do Eterno, né? Então, as suas orações, as suas petições, né, seus clamores, são abomináveis diante do Eterno. Eles não conhecem o Eterno. No momento que você passa a andar conforme a vontade do Eterno, o Eterno lhe conhece e vai também ouvir as suas instruções, ouvir o seu clamor, o seu pedido, né? Então disseram-lhe: Vinde e façamos planos, né, contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, e nem o conselho do sábio, e nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantamos acusações contra eles, e não atendemos a nenhuma das suas palavras, né? Então, mais uma vez, né, o povo, então disseram o povo: Vinde e façamos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conceito do sábio, e nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos, né, acusações contra ele, contra Jeremias, né, contra o profeta do Eterno. Não atendemos a nenhuma das suas palavras, né? Ou seja, não iremos ouvir nenhuma das instruções do Eterno que o profeta do Senhor está falando, né? Ou seja, voltar às suas origens e andar em obediência, mas sim vamos continuar ouvindo, né, o que as religiões, as tradições, né? É isso que o povo está dizendo aqui, né? E é justamente o que acontece hoje, né? Então muitos, né, estão aí andando, né, em religiões, né, em tradições, né, que não fazem parte da casa de Israel, onde o próprio Messias disse, né? Fora de Israel não há salvação. Você só vai entrar na nova Jerusalém, né, na nova Jerusalém, pelas 12 portas, né, que seriam as 12 tribos, né? Então, nós teríamos que fazer justamente isso, né? O que é que eu vou fazer? Quem são aqueles que vão entrar pelas 12 portas, né? Quem são aqueles que são da casa de Israel, né, que tem a salvação? Essa deveria ser, né? Então, e esses são da casa de Israel, né? São aqueles que andam conforme a vontade do Eterno. Então, eu vou buscar andar conforme a vontade do Pai para estar presente quando no dia da Nova Jerusalém chegar, né? Descer do céu. E aí sim eu vou conseguir, né? Sendo israelita, né? Conforme a vontade do Eterno, andando conforme a sua instrução, vou estar apto, né? A entrar pela por uma das 12 portas, né, que vai descer, né? Então essa era a pergunta, né? Mas aqui não. O povo prefere, né, assim como hoje em dia, preferem ouvir, né, as instruções dos sacerdotes, das igrejas, das religiões, né, os conselhos dos sábios, né? E também, né, e
e não querem ouvir a palavra que Jeremias está fazendo ao povo, né? O povo não quer negar a si mesmo, né? E a gente sabe que o próprio Jesus disse, né? Negar a si mesmo, né? Que foi, eu vou ver aqui só, acho que é Lucas 9, onde Jesus falou, só um pouquinho, só para... Jesus disse o seguinte, né? Aqui a renúncia. Jesus dizia, né? Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Pois quem quiser preservar a sua vida, este perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a perseverar, né? Então, mas quem perder a sua vida por obediência a mim, né? Ou seja, as minhas palavras, as minhas instruções, este a preservará, né? Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo, né? Então, é isso que o próprio Messias dá as instruções para o povo, né? Para a gente andar conforme a vontade do Eterno, buscarmos, né? Fazer a vontade do Eterno e não a nossa. Amém? E continuando aqui, Jeremias 18, o versículo 19, diz o seguinte: Atende-me, ó Senhor, e ouve a voz dos que estão em conflito comigo. Por acaso se pagará o mal por bem? Contudo, cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que compareci na tua presença para falar em favor deles e para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome, entregas ao poder da espada, e fiquem suas mulheres sem filhos e viúvas. Seus maridos sejam mortos, seus jovens mortos pela espada na batalha. Sejam ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxerem tropas sobre ele, pois cavaram uma cova para me prender e fizeram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conhece-lhes todas as intenções de me matar. Não perdoe a maldade deles e nem apague os seus pecados diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti e trata-os assim no tempo da tua ira, né? Então a gente vê aqui justamente, né, até um pouco forte, né, vamos dizer assim, a, o pedido, né, de Jeremias, né, para que o Eterno, né, vamos dizer assim, não perdoe eles, né, devido às suas maldades, às suas transgressões. E a gente vê isso também, o próprio Jesus, né, o próprio Yahusha, falando sobre isso lá em Marcos 4. Marcos 4, justamente, não é Marcos 4, eu acho que é um 11 ou 12, se eu não me engano. Diz justamente isso, né? Aqui Marcos 4, versículo 12, onde Jesus fala o seguinte, eu vou ler do 11, que diz, vou ler aqui do 9, que diz o seguinte, para pegar o contexto. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, que estavam ao seu redor, e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E Yahusha lhe disse, né? Jesus lhe disse, a vós, né? Então a vós, aos 12 discípulos e aos que estavam ao redor do Messias, né? De Yahusha, da salvação do Eterno, né? Ele disse, a vós, esses que estão ao redor da palavra de Deus, né? Da Torá viva, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas, né? Aos de fora, né? Então quem são os de fora, né? A gente vai lá para Apocalipse, né? A 20, acho que é 22:15, né? Que são aqueles de fora, né? Que são os adúlteros, né? Os homossexuais, os ladrões, os roubadores, né? Os mentirosos, né? Aqueles que amam e praticam a mentira, são esses, né? Então, mas tudo se diz por meio de parábolas, né? Aos de fora, para que vendo veja e não perceba, e ouvindo ouça e não entenda, para que não se converta e não sejam perdoados. E disse-lhes ainda, não compreendeis essas parábolas, como entendereis as outras, né? Então, mais uma vez, o próprio Messias, né? Ele diz, né? Para que não se convertam e não sejam perdoados, né? Então, existe, vamos dizer assim, né? Existe um tempo, né? Para nós sermos, vamos dizer assim, né? Perdoados. Existe um tempo para que a nossa visão, né? A misericórdia do Eterno, sei que é eterna, mas, né, vai chegar um momento, né, por exemplo, que as pessoas não querem mais ouvir, então
A gente só pede, vamos dizer assim, ao Pai, a misericórdia que Ele tenha, né? Que Ele dê a chance, mas as pessoas não querem ser perdoadas porque o seu coração, né? Onde estiver teu coração, ali estará o teu tesouro, né? Então, o coração das pessoas, se estiverem, né, andando conforme a sua vontade, né, conforme os desejos da carne, né? Então, o Messias conhece o coração, né? Ele sonda os corações, a sombra, ele sonda, né? E aí ele vai perceber, né, que você não realmente não deseja, não quer, né, andar conforme as instruções do Eterno. Então aí ele vai, tipo, lavar as mãos, né? Lavar as mãos dessa pessoa, né? Então vai deixar que ele se entregue, né? A sua própria iniquidade, o seu próprio pecado, né? E a gente vê que o próprio Apocalipse fala, né? Então, os santos, né? Os santifiquem mais, né? Então, os puros se purifiquem mais, mas os impuros, né? Continuem na sua impureza, né? Então é justamente isso, no dia do julgamento, né, irmãos? Então que nós, né, vamos dizer assim, estamos buscando andar conforme a vontade do Eterno, estamos buscando, né, andarmos cada dia mais, né, nos purificarmos, né, santificarmos cada vez mais, que busquemos, né, andar conforme o zelo, né, que o Eterno falou, né, que o próprio Jesus falou, né, e a vossa justiça, né, não superado os escribas e fariseus, se o vosso zelo, né, se o vosso zelo de guardar as instruções do Eterno não superar a dos escribas e os fariseus, né, que possuíam o zelo de guardar as instruções dos homens, né, as tradições, né, dos anciões, né, de modo nenhum nós poderemos herdar, né, o reino de Deus, né. Então que a gente busque, né, andarmos conforme a vontade do Eterno, né, sermos filhos obedientes, fazer parte do povo do Eterno e não sermos, né, pessoas que andam conforme a religião, né? É, ou se não conforme os costumes, né? E não estamos sendo questão de ser também, que eu ia falar, era isso, de sermos bitolados, né? Ou ter, vamos dizer assim, recebido, né, uma lavagem cerebral, né? Nesse sentido, né? Então, nós apenas, né, o Eterno retirou as escamas dos nossos olhos e hoje nós conseguimos enxergar aquilo que eles não conseguem, né? Que é justamente que, que as bênçãos do Pai, né? O mundo vindouro, né? O céu, vamos dizer assim, aqueles que o céu só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade do Pai. E agradecemos ao Pai por ter nos permitido, né? De estarmos vendo, né? Essa instrução, de estarmos enxergando, né? Então, pelos méritos do Messias e a Yahushua HaMashiach, né? Eu agradeço ao Eterno, cada um dos irmãos, né? E que ele possa realmente continuar a sua jornada, a sua caminhada, conforme a vontade do Eterno. E assim, né? E muito em breve, a gente podemos estar todos juntos lá no mundo vindouro, para a honra e glória do nome do Eterno, né? E pelos méritos do seu Filho, né? Yahushua HaMashiach. Então, foi essa a palavra da manhã de hoje, né, para a gente buscarmos, né, sermos, né, tipo realmente na casa do olheiro, né, sermos transformados, né, conforme a vontade do Pai, né, mais que sejamos vasos, né, mas o Pai vai nos quebrarmos e não vai nos colar, né, ele vai refazer, vai nos transformar em um vaso novo, né? Então que a gente tenha a força, né, a fé, a emuná, de permanecermos, né, sendo tratados, né, vamos dizer assim, tratados diante da vontade do Pai, para a honra e glória do seu nome. Então, amém, irmãos. Então, shalom, shalom. Tenha um excelente dia, né, na presença do Pai, em nome de Jesus, né, e Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom. Amém. Shalom, irmãos. Louvado seja o Eterno. Sempre permitir que a gente esteja na sua presença, louvando e glorificando. Obrigado aí pelas palavras dos irmãos ali. E que a gente sempre consiga fazer a vontade do nosso Pai. Vou estar indo com vocês aqui, Jeremias, capítulo 19. Assim declara Adonai: vai, compra uma botija de barro de um oleiro, leva contigo alguns anciões e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Rinom, que significa filho de Rinom, que está
à entrada da porta dos cacos e proclama ali as palavras que eu te comunicar e dizer: ouve a palavra de Adonai, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém, assim convocar o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião. Portanto, me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele holocaustos e incenso a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram esta terra com o sangue de inocentes. Construíram no altar das colinas altares, construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocausto, oferecendo ao Deus Baal. Procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isto. Hoje a gente tem um período, né, que as pessoas levam os seus filhos ao colo de Papai Noel. A gente sabe que o inimigo, ele é astucioso. Quando a gente vai ver aí a questão do dia 25 de dezembro, né, que as pessoas comemoram muito como o nascimento de Jesus Cristo e por aí vai, a gente vai ver que por trás disso tem um grande paganismo e cada cultura em si tinha um nome de algum deus, né? Na Babilônia, lá, Nimrod, com Tammuz, que é, na verdade, a história mais de Tammuz em si. A gente vai ver lá no Egito, a gente vai ver nos gregos, a gente vai ver em questão de várias outras culturas, sempre tinha um deus, né, que se comemorava o seu aniversário ou algo do tipo nessa data. Quando chega no cristianismo, eles colocaram esse paganismo com Jesus. Não é porque não é Baal que tu está levando teu filho para ele ficar ali no colo que não esteja o mesmo significado. Então que a gente tenha muito cuidado com essas festas pagãs que se encontram por aí, para que a gente não venha a irritar nosso eterno e não venha trazer também maldições, tanto físico quanto espiritualmente, para a nossa terra, que é o nosso corpo, esse jarro que a gente vive, e também a terra aqui, né, fisicamente, onde a gente habita. Aí o Eterno fala, nem passou pela minha cabeça. Aí Jesus chega lá, Mateus 5, e diz, nem passe pela vossa cabeça, nem pense que eu vim abolir ali nos profetas. E o que é que o pessoal faz? O pessoal prega. Então, olha o tamanho de abominação que sempre a gente faz diante do Eterno. Portanto, certamente vêm os dias, asseverá Adonai, em que não mais chamarão esta terra Tofete, ou vale de Ben-Hinnom, mas vale da matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e tirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei esta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as feridas. E os levarei a comer as próprias carnes de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne de seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirarem a vida. A gente vê muito isso aqui nos filmes, né? De apocalipse zumbi, essas coisas.
E as pessoas pensam que tudo isso é ficção científica. Claro que não vai acontecer daquela maneira ali específica. Mas Yeshua diz que, e não só Yeshua, né? Yeshua traz muito mais explicado, mas a Escritura mostra que quando a gente não serve ao Eterno, a gente não tem em si o Espírito do Eterno, a gente está como se fosse morto espiritualmente. Então, como se a gente fosse um morto vivo. E a gente viu a história lá no povo de Israel que uma mãe come seu próprio filho e reclama para o rei que a mulher, que ela tinha feito um pacto para comer o filho da mulher também no outro dia, estava escondendo seu próprio filho. Então veja que nível já chegou lá no povo de Israel. E isso, Salomão diz, não existe nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. Não já tinha acontecido no passado e provavelmente irá acontecer também no futuro. E aí é o seguinte, irmãos. Então não se assustem se vocês virem coisas semelhantes a essas, porque o pecado está enorme, vai vir castigo da parte do Eterno, vai vir fome, e a gente vai ver coisas que, infelizmente, são cada vez mais abomináveis diante do Pai. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhe dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos. Assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este lugar e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos sacerdotes, afirma Adonai. Tornarei essa cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terrenos queimarão incenso e todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete, para onde Adonai o tinha enviado, para pregar e profetizar, pondo-se em pé no peito da casa de Adonai, no pátio do templo, proclamou ao povo: assim diz Adonai, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. E isso, como eu falei, não existe nada novo debaixo do sol. Quando as pessoas estão endurecidas aí para não escutar a palavra do Eterno, estão fazendo suas abominações, e a gente sabe, né? A palavra do Eterno dura para sempre, vai se cumprir. Independente se for o final dos tempos ou algo do tipo, vai vir um grande castigo da parte do Eterno, e o nosso papel em si é tentar permanecer firme até o final. Lembra-se, nesse tempo de Jeremias, aquele que o Eterno amava foi para a Babilônia. Sofreu, teve muita dor de cabeça, vê a história de Daniel, vê a história dos 3 amigos de Daniel, vê a história do povo lá na Babilônia, vê a história de Estela, né, Mardoqueu, com o povo de uma terra estrangeira. Mesmo eles sendo prudentes, eles sofreram por conta do pecado do povo. Então não pense que só porque você serve ao Eterno, você tenta relacionamentos, que sua vida vai ser tranquila, não. Então aqui eu encerro Jeremias 19 e também vou dar uma lida com vocês em Malaquias capítulo 4. Pois com toda certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando. Depressa, não sobrará raiz nem ramo algum. Atravessará a severa Adonai dos Exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria.
como bezerros soltando no curral. Pisarei os maus, porque serão como o pó debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que preparei, garante Adonai dos exércitos. Então ele vai trazer a recompensa do justo e do ímpio, né? Fazer a separação. Lembra, portanto, da Torá. Opa, tudo isso aconteceu com a vida, como também visto no Deuteronômio 30, lembra-se sempre da Torá do Eterno, de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, no deserto, para todo o povo de Israel. Prevalece Adonai. Eis que tenho vós enviei eis que eu mesmo os enviarei, o profeta Elias, antes que vinha o grande dia e assustador, dia de Adonai. E Elias proclamará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. A gente sabe que João Batista, né, com tipo de Elias ali, daquela geração do Messias. E nós também somos essa questão. Claro que a gente não vai descartar o literal, né, sobre Elias. Mas o que é que Elias fez? O que é que João Batista fez? Preparou o caminho para o Messias. E o que é que o Messias faz? Leva todos ao eterno. Então, qual é o nosso papel? É sempre a mostrar para as pessoas o Messias, preparar o caminho para o Messias, a mostrar o Messias para trazer salvação, assim como João Batista fez, fazer as pessoas deixarem de pecar, assim como está dizendo aqui, a mostrar a Torá para as pessoas, para trazer uma reconciliação familiar em si na vida das pessoas. Então, tudo se resume à Torá do Eterno. Não tem para onde correr. Eu não estou forçando a interpretação nem nada. É as Escrituras que mostram isso. Então, aqui mostra, né, conforme Jeremias 19, sobre o final dos tempos, e como, de fato, a gente tem que se comportar diante do Pai Celestial para obter as recompensas que ele prometeu aos nossos antepassados desde os tempos antigos. E aqui encerra Malaquias 4. Se mais algum irmão quiser fazer alguma leitura, fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom, irmãos. Shalom. Vai ler, tá bom? Shalom, shalom a todos. Amiga Rochua. Shalom, irmãos. Um bom amanhecer a todos os irmãos, né? Glorificado seja o Deus de Israel em nome de Yeshua. Estarmos todos aqui juntos no dia de hoje. É um verdadeiro milagre, né? Estarmos aqui no dia de hoje na presença do Eterno, ainda respirando e falando, né? Pela misericórdia dele estamos aqui. Um shalom aí o Barbosa, o Nivaldo, o Errade, Jeremias, Keibson, Elim, Tatiane, Rayane e Raquel, né? Shalom aí aos irmãos, ok? Hoje eu vou dar uma lida numa palavra aqui que me foi pedida. Naquela época, assegura Iarva, os ossos dos reis e dos líderes de Judá e dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos túmulos. E mais, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíram poder divino, consultavam, adoraram, prestaram culto, eis, portanto, que os seus restos mortais serão jogados, ajuntados, nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. E a morte será preferida à vida por todos os que restarem desta nação perversa. Em todos os lugares para onde
e os expulsar, oráculo de Yahweh, o Todo-Poderoso. Olha que interessante, né? Foi perguntado a mim justamente por causa desses ossos aqui, né? Estava incomodando, e aí falaram sobre os ossos. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que os reis de Judá, os líderes, né, os sacerdotes e os profetas, né, e os ossos do povo de Jerusalém, eles representam as pessoas que já morreram, né, e estão enterrados na terra. Olha que interessante. Você vai ver muitos israelitas, principalmente os israelitas que eles estavam preocupados ali da presença do Eterno na vida deles, eles sempre estavam preocupados em comprar túmulos de rocha para ser colocados ali na rocha, né? E isso representa o que a palavra de Deus diz, né? Ele descansa na rocha, que é o Deus de Israel. Claro, primeiro no espiritual, né? Mas lembre, os israelitas, eles sempre buscaram servir o Eterno, né? Ali com consistência, firmeza, né? Ali buscando na prática, tá? Então você vê que Abraão foi e comprou a caverna de Macpela lá por 400 barras de prata, se eu não me engano, né? Ele comprou, né? E ali botou Sara, depois ele mesmo foi para ali, Isaac, Jacó, né? As esposas, ou seja, então todos os patriarcas, né? Ali que estavam na presença do Eterno, provavelmente foram enterrados lá no terreno de Macpela, né? Isso é interessante. Você vê que até o próprio José, ele diz isso, ele diz, olha, quando vocês partirem, não esqueçam dos meus ossos, tá? Porque ele sabia que o Eterno faria com os ossos dos desobedientes, né? Então, vocês pegam meus ossos e vão com vocês para colocar lá aonde o meu pai, o meu patriarca, aonde, né, o servo do Eterno que serviram ao Eterno vão descansar, aonde? Na rocha, que representa o próprio Eterno, ok? Se a gente for ver, eu já falei muito sobre isso nos estudos, né, que você vê o seguinte, aqueles que vão contra a Torá de Yahweh, contra os mandamentos de Yahweh, né, eles têm o mesmo fim de Corá, né? Ou seja, você vê Corá era um levita, a tribo de Levi, primo de Moisés, né? Ou seja, sacerdote ali dos levitas, ele sabia falar o hebraico verdadeiro, né? Fresquinho ali, ele sabia o nome do Eterno, ele conhecia as instruções do Eterno, ele sabia dos mandamentos do Eterno, tá? Do jeito que Moisés só transcreveu, né? Moisés conhecia os mandamentos, os levitas conheciam os mandamentos. Lembre-se, lá no Egito, os levitas não se tornaram escravos, eles não eram escravos, tá? Só as outras 11 tribos é que eram escravos, certo? Então a tribo de Levi conhecia a vontade do Eterno, né? A tribo de Levi sabia a diferença do puro e do impuro, do animal puro e do animal impuro, sabia tudo isso, por quê? Porque a gente vê que Noé já sabia, a gente vê que a lei do levirato, Judá já praticava, já conhecia, não era algo desconhecido, não era algo que Moisés ia escrever e Judá pecou sem saber. Não, Judá conhecia a lei do Eterno, né? Lembre-se, esse acontecimento da lei do levirato foi antes deles irem para o Egito, né? Eles se contaminaram no Egito depois disso, tá? Então, o sentido aqui do capítulo 8 é dizendo o seguinte, lá no livro de Reis, você vai ver alguns reis que serviam ao Eterno e eram bons, eles eram ali guardados, né, no túmulo de onde os reis eram honrados, né? E outros reis, eles eram colocados em covas simples, eles não iam para onde os reis que ali respeitavam o Eterno eram colocados. Você vê que tem dois túmulos diferentes, né? Um é a terra, tá? E o outro é a rocha, ok? Por quê? Você vê que a rocha, né? Quando tem um terremoto, algo desse tipo, a rocha afunda, mas não se mistura com a terra, ok?
Já num terremoto, você vê que o que está embaixo, presta atenção, o que está embaixo na terra sobe e o que está em cima desce, né? Eu não sei se alguns irmãos já viram aí fotos de terremoto, né? De carros que o asfalto ele fica liquefeito, né? Ali e fica metade do carro dentro da terra, né? Parece até algo assim que o carro virou um fantasma, né? Ficou pela metade e ficou parado ali, né? Então você vê que o que é pesado desce e o que é leve sobe, tá? Então é nisso que o Eterno está falando, né? Ou seja, quando vinha grande dia da ira do Eterno, esses ossos, né, vão ser expostos, né? E aí eles vão subir, todos aqueles ossos do desobediente que estavam enterrados na terra, eles vão subir e ser expostos. E se você for ver, a maioria das pessoas, elas são enterradas em caixões, né, de madeira bem como eu posso dizer, inferior, né? E com o tempo ela se desmancha e os ossos fica tudo misturado de todo mundo ali no cemitério, tá os ossos de todo mundo misturado ali, né? Ou seja, qualquer terremoto, qualquer coisa, você vê que os ossos vão ficar expostos a justamente o que o Eterno está dizendo aqui, ó, ao Sol, à Lua e aos astros, né? Mas qual é o problema de estar ao Sol, à Lua e aos astros? Nenhum. A grande questão aqui é que eles estavam adorando o Deus Sol, estava adorando a deusa Lua e estava adorando as estrelas no céu, os astros, tá? Ou seja, não é incomum, né? Você vai ver, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre o Natal, né? E lá eu mostrei o porquê do 25 de dezembro, por que essa data do 25 de dezembro, certo? E aí você vê que o 25 de dezembro está em várias culturas, né? Muitas culturas, inclusive o judaísmo, né, contemporâneo a Jeremias, né, contemporâneo a Ezequiel, ou seja, e até o dia de hoje, tá dentro do judaísmo, tá? Ou seja, eles adorando o Deus Sol. Eles estavam dando as costas para o templo do Eterno e virando a face para o Sol, se prostrando, eles viravam a face, se prostrava e adorava. Olha, você contemplar, olhar, observar, para você saber que tempo você está, é uma situação. Mas você olhar para o sol e ver ele como um Elohim, como um Deus, é ele que me dá o que as culturas antigamente pensavam. O sol, né? Ele me dá a energia, dá energia às plantas, dá o trigo, ou seja, dá os alimentos. É ele que faz isso para mim, né? Ou seja, isso é uma idolatria, adoração ao sol, dizer que é o sol que te dá. Ou seja, o sol, ele até fornece energia às plantas, calor para nós, né? Para não morrer no frio, mas esse poder que o sol tem vem direto do Eterno. Então nós não devemos dizer é o sol que me dá. Quem me dá é o Eterno através do sol, né? Ou seja, quem é que leva a palavra? É o Eterno na nossa vida através de pessoas. É a pessoa que muda a sua vida? Não, é a palavra de Deus que muda a sua vida, né? Então temos que entender essa questão, que era o que eles faziam, né? Eles terminavam dando honra ao sol, à lua e aos astros, né? Porque eles pegavam, imagina, o início do ano, eles contavam lá 13 meses, né? Do jeito que eles fazem hoje ainda. Eles contavam 13 meses e diziam, ó, o período para começar a plantar é aqui, nesse mês aqui, vamos começar a plantar. Aí plantava e aí começava a primavera, ele dizia, ó, foi o sol que trouxe, né? O sol repreendeu o inverno e agora tem a primavera e está nos alimentando. E o problema é esse, né? É o que o Eterno está dizendo aqui, certo? E a todos esses que adoram o sol, a lua e as estrelas, e aí é onde chega o ponto, né? O vídeo que eu fiz lá, eu mostrei. As pessoas usam o nome de Jesus e terminam adorando a Tammuz através das obras deles, através da comemoração, através daquilo que eles estão praticando, por mais que eles não saibam, eles terminam adorando o Deus Sol, tá? Ou seja,
25 de dezembro, solstício de inverno, ali está adorando, seja lá quem for, não é Jesus. Jesus não nasceu 25 de dezembro, né? Então, eles estão adorando o deus Tammuz, está adorando, tem vários deuses, eu disse um nome de vários deuses lá, né? Mitra, todos eles, a comemoração é 25 de dezembro, ok? Olha que interessante. Então, é nesse ponto aqui. O Eterno está dizendo o quê? Olha, como aconteceu com Corá, né? Corá não aceitava a autoridade de Moisés na vida dele, do mesmo jeito que muitos Corá hoje não aceitam a autoridade dos mandamentos de Deus para governar sobre a vida deles. Foi o pecado de Corá. Corá não aceitava ali o Eterno usando Moisés para governar sobre a vida dele. E o que aconteceu? A terra abriu, engoliu ele vivo e depois fechou com tudo que pertencia a ele e todos que estavam do lado dele, tá? E essa é a grande questão. Hoje, a terra está engolindo muita gente, né, aí na desobediência, dizendo que é de Deus e de Jesus, quebrando os mandamentos de Deus, ensinando a quebrar e estão sendo enterrados na terra. Quando o Eterno vir, que ele pisar os pés dele no monte, e aí tudo vai tremer, como está no Salmo, aí esses ossos dos desobedientes que adoravam Deus Sol através do Natal, né? Ou seja, mas eu não estou adorando Deus Sol, estou adorando o menino Jesus. Sim, mas através das tuas obras, tu diz, né, com a tua boca, tu honra o nome do Eterno, mas o teu coração e as tuas ações estão muito longe dele. Né? O que a palavra dele diz, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está muito longe de mim. Né? Ou seja, não adianta dizer eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e aí está comemorando o Natal, agora final de ano, o Deus Janus, né? Que é a virada do ano mentirosa, porque a virada do ano é em março, ali na primavera, né? Ou seja, é uma virada do ano aí que quem fazia muito essa virada do ano, né? Aí era os egípcios e os babilônicos, e o povo ainda está seguindo essa doutrina, tá? Essa é a grande questão. Então, entendendo esse contexto, tá? Que o problema não é você observar o relógio de Deus, não. O problema é você olhar para o ponteiro pequeno de um relógio e dizer, tu és o meu Deus, né? É feito, o próprio Jeremias mostra, tu pega um pedaço de pedra e diz, tu és a minha mãe, né? Pega um pedaço de madeira e tu és o meu pai, né? Ou seja, esse é o problema, né? Agora, se eu pegar a madeira para construir um móvel, se eu pegar a madeira para alimentar o fogo, para assar um pão, cozer uma carne, isso é contra a lei de Deus? Deus vai te condenar por isso? Não. O problema é, como o próprio Jeremias descreve, você pega, vai lá no bosque, arranca o pinheiro, aí com metade da madeira do pinheiro você faz o fogo e assa o pão e coze a carne. Com o resto da madeira que sobrou, tu vai criar um ídolo para tu e começa a adorar ele. Esse é o pecado. Mas se você pegar madeira para fazer, se alimentar, se você pegar madeira para fazer um móvel, se você pegar madeira para fazer uma moleta para uma pessoa andar, isso condena você ao Sheol? Não. Mas fazer um ídolo para você adorar com a madeira, sim. E isso te condena ao Sheol, né? E é isso que eles não conseguem entender, o discernimento do que o Eterno está tentando passar e te dizer, ó, usa a madeira para o propósito pelo qual eu criei ela para ser utilizada. Não adulterarás, né? Pegar a madeira e fazer um ídolo e dizer que ela é o teu Deus. Isso é adultério, prostituição espiritual, tá? E é nesse ponto que a gente tem que entender o que o Eterno está querendo dizer aqui com os astros, né? Ou seja, eles adoraram tanto os astros e os líderes, imagina o rei de Judá, chega no meio do povo e começa a adorar a Será, né? Ou adorar Baal. O que é que o resto do povo de Israel faz? Vai todo mundo adorar a Será e a Baal. Não todos, a minoria vai ouvir a palavra de Deus, mas a maioria vai junto, porque o povo é como gado, né? Ou seja, está no nosso espírito seguir a liderança do rei, tá? Mas o problema é que o rei
é mal diante dos olhos do Eterno. Quando a gente segue a liderança do rei mau, nós sofremos a consequência e herdamos o galardão do rei mau. Mas, no nosso espírito, nós queremos seguir o rei, né? Ou seja, nós sabemos que há um rei. Quem é esse rei? Yahushua HaMashiach, né? E aí, a gente seguindo esse rei, nós vamos ter o galardão do profeta, o rei de Israel, Yahushua, né? Então, o que acontecia? Os sacerdotes, os reis, os profetas direcionavam o povo de Israel para fazer o que é errado diante dos olhos do Eterno, adorar o sol, a lua e as estrelas. Qual é a diferença da liderança de hoje? Pela barba dos profetas. Não tem. Eles estão dizendo aí, teve um aí que até a irmã colocou, né, o vídeo aí no grupo, né, o cara dizendo, olha, se for para deixar de comemorar Natal, vocês vão ter que deixar de comemorar aniversário. E como é que a gente vai viver? Meu amigo, um líder religioso dizendo que viver, comemorar aniversário e Natal, é nesse que vocês estão colocando a confiança de vossas almas? É um absurdo, né? Um negócio desse. Mas tá aí. E a natureza está seguindo o seu curso, né? Essa é a verdade. Vamos lá. Então, entendendo esse contexto, olha que interessante. E mais, serão expostos ao sol todos os astros do céu, que eles tanto amaram, e seguiram, aos quais atribuíram poder divino, como se eles fossem Elohims, poderosos de verdade, né? Consultaram, adoraram e prestaram culto, né? Ou seja, 25 de dezembro é um culto e adoração ao Deus Sol, o Sol invicto, né? Ou seja, morte e ressurreição. Ou seja, e nessa ressurreição, eles dizem que é um nascimento, né, do Deus Sol, e ali tentam emplacar com o nascimento de Jesus, Maria. Eu mostrei porquê da Virgem, porquê do Sol, porquê da cruz. Eu mostrei no vídeo, bem detalhado, tá? O vídeo ficou até com quase 3 horas de tanta coisa que eu coloquei no vídeo, tá? E eu ainda queria ter falado mais. Mostrado mais coisas, mas eu queria ser um pouco objetivo em alguns pontos, tá? Eis, portanto, que os seus restos mortais serão ajuntados, nem incinerados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Ou seja, se os ossos do povo de Israel fossem colocados na rocha, ele não viraria esterco, né? Ficaria lá intacto muito tempo, né? É só ver os faraós aí, né? Tá, os ossos, até a pele está intacta, né? Então, já o povo que vai para a terra, né? Com o tempo, até os ossos são consumidos, né? Pela natureza, tá? E a morte será preferida à vida, a todos os que restarem dessa nação perversa. Por quê? Porque o rei era perverso e ensinava perversidade. Ao rei morre, o povo fica o quê? Praticando perversidade. Então o Eterno diz, ó, o que vai acontecer com o teu rei, se tu continuar na prática do que eu reprovo, vai acontecer contigo também, né? A morte será preferida à vida para os que restam dessa nação perversa, em todos os lugares para onde eu os expulsar, né? Então, aqui do versículo 1 ao 3, já traz o entendimento do que o Eterno quer expor, né? Cuidado com quem vocês estão aprendendo a vontade de Deus, né? Porque o galardão que está sobre ela estará sobre... Lembra de Yeshua? Quando você chegar numa casa, fale shalom. Se ela responder shalom, a bênção ou o Espírito Santo que está em vós pousará sobre aquela casa, né? Olha que interessante. Se o reino de Deus é a verdade, né, desse jeito, o reino das trevas também age do mesmo jeito, né? Se o reino das trevas chegar e falar paz e a pessoa aceitar paz, né? Ou seja, o galardão que está sobre aquele que está sobre trevas recairá sobre a casa. Porque o que é que ele vai ensinar?
Ele vai ensinar a mentir, roubar, matar, enganar. Já os discípulos de Yeshua vão ensinar o quê? Falar a verdade, não mentir, não adulterar. Então, entenda, qual é o galardão? É a prática, aquilo que eu pratico na minha vida. O verdadeiro culto a Yahweh é o que eu pratico. O verdadeiro culto a Yahweh é as minhas obras. Coisa que a igreja diz que ninguém será salvo por obras, né? A certo ponto, sim, né? Porque o mandamento não salva ninguém, ok? Os mandamentos não salvam ninguém. O que salva é obedecer a Yahweh que salva, né? Eles estão obedecendo ao Deus Sol, a deusa Lua, os astros, a seres humanos. Eles obedecem a todo mundo, menos ao Deus de Israel. Consegue compreender? Amém. Grace, você ia falar? Desculpa, só para não perder o raciocínio. Não? Eu ia falar que eles estão ainda, além de falar que não é para adorar, eles falam, não, eu sei que Jesus lança no Natal, que a gente gosta. É pior ainda, né? Quer dizer, você está pecando consciente do que está fazendo, né? Ou seja, torna 2 vezes mais digno, né? Do que a condenação natural, né? Bem, vamos lá. Versículo 4, capítulo 8 de Jeremias. Tu lhe dirás, assim diz Yahweh, quando os homens caem, porventura não se ergue mais? Quando uma pessoa se desvia do caminho, não lhe é possível retornar a ele? O que o Eterno está dizendo? Olha, eles morreram, já tiveram a chance dele. Os que estão vivos, ele vai dar o mesmo galardão. Mas os que estão vivos têm a oportunidade de se arrepender, pedir perdão e voltar a fazer o que é certo e não ter o galardão daqueles líderes que fizeram eles trazer a ira do Eterno sobre a vida deles. É isso que o Eterno já está falando aqui no versículo 4. Né? Ele dizendo, ó, tu tá vivo. Será que tu não tem chance ainda? Se tu tá respirando, tu não tem chance de retroceder e fazer o que é certo? Lá em Ezequiel 18, o Eterno diz assim, tenho eu prazer na destruição do iníquo? Não me dá muito mais prazer ele parar de fazer perversidade e se voltar para fazer o que é bom diante dos olhos do Eterno? É isso que está aqui no versículo 4. Vamos continuar, versículo 5. Por que será então que este povo se tornou rebelde ao ponto de se afastar de mim? Ou seja, o Eterno não é misericordioso? O Eterno não perdoa? O Eterno não dá oportunidade? O Eterno não manda profeta todo dia na tua porta bater e dizer, olha, que arrepende dos teus pecados, passa a fazer o que é correto, guarda o Shabat, não come carne sufocada. Um alerta para carne sufocada, tá? No mundo inteiro, está estourando principais países a gripe aviária, tá? Novamente, é o H1N5, tá? Foi o que gerou lá em 2021, né? 2020, 2021, tá? Então, tenham muito cuidado, né, com carne, tá? Carnes, muito cuidado. Principalmente se ela for sufocada. Aí é que você não entra, porque se ela for sufocada, a mão do Eterno não está ali, certo? E procurar evitar, certo? Porque se chega algo no Brasil, né, do jeito que eu estou vendo, sempre tinha gripe aviária aqui e ali, mas agora é declarado estado de emergência nos Estados Unidos, na Europa, Austrália, na Rússia, ali, ou seja, em todo canto está tendo esse surto, entre aspas, né? Que é claro que isso é planejado. Então, tenham muito cuidado com a carne que vocês estão comendo. O Eterno disse uma coisa interessante, deu um sonho interessante a Carol, que ele disse assim, ó, se tu não vê matando, não coma. Entendeu? É interessante. Ok? Vamos lá. Por que Jerusalém persiste em se desviar-se? Eles amam ardentemente ao engano e se recusam a voltar para mim. Ou seja, Yahoshua. Voltar para quem? Para Yahweh que salva. Eles não buscam voltar para Yahweh que salva, né? Eles estão guardando um ano de 13 meses, eles estão acendendo menorá, usando kippah, ou seja, fazendo vídeos aí, né? Falando que dízimo é de Sedacá, né? E assim vai.
né? Ou seja, sem explicar o contexto correto das coisas, ou seja, adorando outro Elohim, que não o Deus de Israel. Então tenham cuidado, não é só o cristianismo que está desviado, não. Viu? Prestai atenção e ouve. Contudo, eles não falam a verdade. Eles não falam de Torá. Enchem muita linguiça, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, vive colocando doutrinas de homem em vossas vidas, certo? Mas não fala da Torá. Ponto. Né? Não está ensinando a pessoa a cumprir o tabernáculo corretamente. Eu não vou nem falar do cristianismo. Nesse ponto, o cristianismo não ensina nada. Tá? Até a Páscoa, eles ensinam de forma pagã, com ovo de Páscoa, né, ista, ou seja, na data errada. Né? Tem nada a ver com o eterno. Nada a ver. Ok? E o judaísmo, eles querem aplicar a doutrina de homem deles lá, né? Que é desviando você da verdade, desviando você da Torá. Ok? Ou seja, lembre-se, eles tentarão mudar a lei e os tempos. Tentarão, porque eles vão mudar diante dos teus olhos, mas diante do céu e da terra, a lei e os tempos são o que o Eterno instituiu e acabou. Você pode acreditar ou não nisso, é isso que está regindo a tua vida. Tá? Muitas vezes você diz assim, poxa, eu sou tão bom, não fiz nada de errado, por que está acontecendo comigo? Porque tu transgredisse a vontade de Deus em algum ponto. Tá? Tenha muito cuidado. Para você ser Jó, você tem que melhorar muito, meu amigo. Muito. Para você estar sofrendo enfermidade de outras pessoas, tem que ser muito íntegro. Será que nós somos? Lembre-se, o Eterno é misericordioso. Prestai atenção e ouvi. Contudo, eles não falam da Torá. Ninguém deseja se arrepender do seu pecado. Não fala de Torá e ninguém deseja se arrepender do seu pecado. Está vendo que a verdade aqui é a Torá do Eterno? É as instruções? Ninguém fala do meu mandamento. Ninguém deseja se arrepender do seu pecado. E ainda alegam, o que foi que eu fiz? Eu falei até agora, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz, meu Deus? Né? O que foi que eu fiz? Tu comesse carne de porco, tu quebrasse o Shabat, tu se achegou a tua esposa no tempo de Nidar, tu não guardou peça, comeu camarão, né? Ou seja, comemorou futebol, Olimpíadas. Não, poxa, futebol, né? Vai ver Macabeus, lê Macabeus lá. Como foi que os gregos conseguiram vencer um exército do Juda Macabeu lá, os descendentes, né, de Juda Macabeu? Como foi que eles conseguiram? E antes de Juda Macabeus, como foi que eles conseguiram? Né? Quando eles foram lutar com os Macabeus, levaram uma pisa, voltaram para casa, chegou lá no Congresso Romano e disse, é impossível vencer aquele povo por causa da lei que o Deus dele deu a eles. Não tem como vencer. Eles são invencíveis. Aí os caras disseram, é por causa da lei? Vamos lá, fazer eles quebrar a lei. Vamos fazer logo amizade, né? Vamos elogiar o Deus de Israel, e aí devagarzinho, elogiando, foram conquistando de pedacinho. Daqui a pouco os caras estavam fazendo musculação, em vez de estar no templo lá, adorando ao Eterno, 9 da manhã e 3 da tarde, eles estavam lá, levantando peso, ficando forte, sem camisa, de regata, né? Fazendo luta grego-romana, jogando disco para cima, correndo, lançando vara. Pronto, as Olimpíadas. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Eles não contam a você, mas essa é a Torá, a verdade, as instruções de Deus, tá? Então tenha cuidado com o seu time de futebol, viu? Porque o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio caminho costumeiro. O seu caminho costumeiro. Como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Ou seja, um cavalo que vai
para cima da batalha. Ele passa por cima de todo mundo, mesmo que ele morra, ele não tem nem noção que vai morrer. Mas ele se lança em cima, mata o máximo que pode, depois morre. Né? Até a cegonha no céu compreende as estações que lhe são determinadas. E a pomba, a andorinha e o grou observam a estação e a época da sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahweh. Ou seja, como uma andorinha que migra na estação correta, você tem que conhecer a vontade de Deus e praticar. Isso está no teu espírito, né? Mas aquilo que falta na sua vida, aquele buraco, né, que tem que ser preenchido, se preenche com a vontade de Deus. Para isso nós fomos criados. Temer a Deus e amá-lo reverentemente, guardando seus mandamentos. O juízo vai vir sobre a face da terra, quer para o bem, quer para o mal. Final de Eclesiastes, né? Depois de tudo que ele falou, qual é a conclusão que chega? Devemos temer o Eterno reverentemente. Para isso nós fomos criados, né? Aquela falta que tem dentro do nosso espírito é preenchido com a obediência ao Eterno de Israel. Ok? Eu li aqui o versículo 7 de Jeremias 8. Falta pouquinho, tá? Não é muito não. Como podereis afirmar? Nós somos sábios e conhecemos bem a Torá, a instrução, a lei de Yahweh, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas transformou em mentira. Ou seja, aquilo que era para ser verdade foi transformado em mentira, porque eles dizem, nós conhecemos a Torá do Eterno. Quando, em verdade, eles adulteram e mostram que não conhece nada, né? Nada da vontade do Eterno, ok? Olha que interessante, se você parar para prestar atenção, do versículo 8 até o 7, você vê o Eterno falando do sol, da lua e das estrelas, das constelações, ou seja, tempos determinados. E ele termina falando da andorinha aqui, ou seja, as estações, o tempo de migração, né? Ou seja, você vê que ele está falando de tempo, tá? O tempo que nós temos para migrar para o Eterno é hoje. Você quer saber qual o tempo que você tem que ir até o Eterno? Hoje. Nós não sabemos se amanhã dará tempo migrarmos da desobediência ao Eterno até a obediência a Ele. Então, Andorinha, presta atenção para onde tu tem que ir, viu? No versículo 8 seguinte, você vê que Yahweh fala, né? O meu povo, no 7, não conhece a vontade e as ordens de Yahweh. E no versículo 8, ele mostra quais são as ordens e a vontade de Yahweh. E ainda fala que eles dizem que entendem o que é a Torá, mas, em verdade, eles não conhecem nada. Ou seja, em vez de eles viverem a verdade, eles vivem uma mentira. Olha que interessante, como podereis afirmar, nós somos sábios e conhecemos a Torá, a lei do Eterno, quando, na realidade, na plena fraudulenta dos escribas, transformam em mentira, ou seja, transforma a Torá do Eterno em pecado. O que acontece? Você vê quantos pastores aí, eu falo muito desse exemplo, tá? Eu gosto de usar exemplos simples para a gente entender rápido, tá? Eu poderia falar de mandamentos aqui, é doidado, mas vamos lá para um simples, né? Como é que um pastor, ele está 60 anos diante da presença do Eterno, com a Bíblia debaixo do braço, leu 1000 vezes, fez muitas palestras, expulsou demônio, fez tanta coisa, né, dentro da comunidade e ainda diz que pode comer porco, porque Jesus veio e pagou os pecados. Você não precisa mais pagar, cumprir mandamento, porque Jesus veio e cumpriu por você. Então você pode comer porco, né? Esses são os que dizem que, como o Eterno está dizendo aqui, nós somos sábios e conhecemos bem a instrução de Deus. Pode comer porco, sim. Quando Deus diz, não coma porco. É muito simples o que o Eterno diz. É uma abominação. Eu vou destruir quem come rato, porco e comidas abomináveis. E eles leem isso e diz, tanto pratica
quanto ensina a praticar. Pode comer porco, sim. Isso aí é coisa de judaísmo, né? Isso é farisaísmo. Você vive debaixo da lei, debaixo de maldição. Olha, vê que interessante. O discernimento dos homens, né? Eles dizem que nós que estamos obedecendo estamos debaixo de maldição. E eles que estão desobedecendo estão sobre bênção. Olha, o oposto de Deuteronômio 28. O próprio Eterno diz, ai daquele que diz que o claro é escuro e que o escuro é claro, que o mal é bom e que o bom é mal. Né? E é isso que eles estão fazendo, dizendo que conhece a vontade de Deus, né? E transformando a mentira em verdade, ou seja, transforma pecado em coisa boa e pega as coisas boas do Eterno e transforma na mentira. Não é isso que eles estão fazendo? Versículo 8 de Jeremias 8. Versículo 9. Porquanto os entendidos e sábios serão envergonhados. Olha eles aí. Lembra? Os entendidos e sábios serão envergonhados. Está conseguindo perceber que, a partir aqui do versículo 8, ele está falando dos versículo 1. Quem é o versículo 1? Os reis, os líderes de Judá, os sacerdotes, os profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos túmulos. E aí ele começa a dizer o porquê, né? Começa a falar como vai acontecer. E agora ele está mostrando o porquê, as obras desses que serão expostos. Olha o que ele fala agora. Porquanto os entendidos e sábios que transformam a verdade na mentira, ou seja, os mandamentos de Deus no pecado e o pecado nos mandamentos de Deus, serão envergonhados. Ficarão aterrorizados e serão capturados pelas suas armadilhas. Porque desprezaram a palavra do Senhor. Ou seja, e o que é palavra? Lembra lá do vídeo no canal? Palavra é mandamento. Lá onde está escrito as 10 mandamentos, não está em hebraico 10 mandamentos. Lá em hebraico está as 10 palavras, tá? Ou seja, porque desprezaram os mandamentos do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Desprezando a vontade de Deus, desprezando os mandamentos, né? Olha aqui, ó, o que aconteceu com os reis, líderes e sacerdotes do versículo 1, continuando. Sendo assim, entregarei as raposas, ou seja, aquelas que roubam, né? Os outros homens, e darei aos seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são ávidos de lucros e mesquinhos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a mentira, ou seja, o pecado. Eu fiz um vídeo também no canal explicando isso lá de Apocalipse 22:15, né? Aqueles que amam e praticam a mentira, tá? Claro, a mentira é um pecado, né? Mas Yeshua quer falar muito mais do que mentira. Lembre-se, se a Torá é sinônimo de verdade, né? O que ama e pratica a mentira, ele está dizendo o quê? Que é o sinônimo de pecado. É o que ama e pratica o pecado, ficará fora do reino de Deus. Porque os pastores não estão pregando isso com som alto, megafone, do jeito que eles falam, né? Para falar da glória, eita glória, a glória, né? Eles até falam um negócio que é difícil de fazer na garganta, tá? Eu nem sei fazer. Mas você vê que eles não pregam a vontade do Eterno, né? Ou seja, aqui de novo, ó, tanto os sacerdotes quanto os profetas, todos praticam pecado. Eles tratam a enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. E é muito, mas muito grave o que está acontecendo no meio do povo de Deus. E ainda afirmam, shalom, shalom. Quando não há shalom, tudo vai mal, né? Então você vê que eles dizem shalom, mas é shalom entre eles, os seres humanos, né? Entre o mundo, é a shalom. Quando eles estão dizendo que tem shalom, é shalom entre o povo que está pecando, dizendo que é do povo de Deus, e o mundo, e o que o mundo quer que eles pratiquem. Mas não shalom entre o homem e o eterno. Quem é que traz essa shalom?
só Yeshua HaMashiach. É o único intermediador entre Deus e os homens, né? E quando você tem shalom com o eterno, você está em guerra com o mundo. E quando você tem shalom com o mundo, você está em guerra com o eterno, né? E isso é muito interessante. Nesse ponto aqui, eu já fiz vídeo falando sobre isso também, tá? Tá no canal. Eu nem sei o título, mas tem lá, tem 200 e alguns poucos vídeos já, né? Glória ao Pai. Contudo, versículo 12, Jeremias 8. Contudo, ficaram eles envergonhados quando a mentira impiedosa e abominável com que agiram, não, essa gente não sente vergonha, nem sabe o que é robustizar-se diante do erro, né? Ou seja, ficar rubro, vermelho, né? Se envergonhar. Essa gente nem sabe o que é estar envergonhado diante do erro, diante do pecado. Portanto, só lhes resta cair entre os que caem, ou seja, né, perecer aqueles que perecem, os reis, os sacerdotes. Lembra no início do capítulo? Serão devidamente humilhados quando eu os castigar, asseveriar, né? Você vê que aqui o Eterno, no versículo 12, ele fala o seguinte, que ele não sente vergonha. Eles estão pecando contra o Eterno, eles conhecem o mandamento, mas não sentem vergonha de dar o exemplo ruim, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um irmão que ele estava numa célula levando a palavra, né? A célula era outro pastor, certo? E ele estava lá só no meio. E aí ele começou a falar de casamento, né? Que não podia casar, se separar, né? Que os pastores não ensinam sobre essa questão, né? Pode casar e se separar à vontade, né? Bem romano mesmo, né? Bem grego, né? Se brincar, divide até casado, né? Não faz questão de dividir, né? Então, ele estava falando que não podia, né? Quando você se casa, você não pode se separar e não pode casar de novo. Aí lá atrás tinha uma pessoa que levantou a mão e disse assim, mas e eu não vou poder me separar da minha esposa e casar com outra nova, não, é? Quer dizer, ele estava com uma esposa e já estava pensando em se separar para arrumar outra, né? Quer dizer, de tanto e tanto tempo, tem que ter uma nova, né? Ou seja, você vê que a palavra de Deus, que só a morte os separe, né? Ou seja, o que Yeshua diz, vocês viram como era no princípio, Adão e Eva, né? Ou seja, tudo aquilo que está na Bíblia, ele não se importa, porque ele quer fazer a vontade dele. E o que foi que o pastor fez? Nada, não repreendeu, né? As pessoas ficaram horrorizadas porque não podiam se casar novamente, né? E eu não vou poder me casar de novo, não, é? Vê, claro, se ficar viúvo, né? Ou ela ficar viúva, você pode se casar sim. Fora isso, não, né? Olha que interessante. Continuando. 13. Eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existe mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. A folhagem perdeu o viço e se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles, né? E aqui você vê o Eterno comparando, né? Que ele sempre compara pessoas à árvore e frutos, né? E ele compara o povo também à árvore de fruto, né? Aqui ele fala da videira, né? Que é Israel, e a figueira, Jerusalém, né? Então ele está dizendo, eu estava esperando que Israel tivesse guardando meus mandamentos, mas eu não vi isso, e eles secaram e estão lá sendo humilhados e pisoteados pelos inimigos, né? Ou seja, a árvore ficou seca, de folhas secas. Não tinha, pouco tinha frutos e ainda as folhas não eram mais bonitas, né? E a figueira, da mesma forma, né? Ele esperava que Jerusalém estivesse ali na liderança, ensinando ao povo. Shalom. Não fez café hoje? Fez, café tá novinho. Foi Grace que fez. Então, você vê que a figueira era para estar lá bonita, gerando fruto, liderando para levar o povo a fazer o que é correto, mas estava tão sem fruto quanto Israel, e as folhas também tinham secado, né? Na verdade,
Israel estava sem fruto com folhas secas, porque Jerusalém estava sem frutos e com folhas secas, como ela deveria liderar. Tem uma passagem lá de Yeshua que ele vai para Jerusalém, né? Tá indo para a capital, né? Jerusalém, e ele chega na figueira, olha para a figueira, e tem um texto, é curioso o texto. O texto diz o seguinte, que Yeshua chega na figueira, olha para ela, vê as folhas muito bonitas, né? Mas não havia figos. E tem um detalhe no texto. Ele olha para a figueira e não vê frutos, né? E lá diz assim, mas não era tempo da colheita. Por que Yeshua queria que a figueira tivesse frutos, mas não era tempo da figueira? Será que ele estava realmente no texto ali falando de uma planta literal, ou ele estava falando de Jerusalém? Porque no contexto seguinte, quando ele chega no templo, ele vê o povo negociando animais, comprando e vendendo dentro da casa do Eterno, o povo pregando o que é errado, os sacerdotes não se importando com a negociação que estava ali dentro do templo, e aí ele tira o cinto e sai quebrando e batendo em todo mundo, né? E aí os apóstolos diz, né? O fogo me consome pelo zelo da casa do meu pai, né? E aí os apóstolos entendem o salmo, né? Então você vê que Yeshua chega em Jerusalém, chega no templo, e ele esperava frutos de obediência a Deus, e na verdade o que ele viu foi enganação, mentira, quebra de Shabat, né? Porque eles estavam negociando no dia de Shabat ali, o povo vendendo animais com defeito, né? Vendia o animal com defeito para oferecer ao Eterno, ou seja, totalmente contra o que o Eterno manda, né? Totalmente contra. Então, isso você vê que ali no texto não é a figueira, a árvore literal, e sim a Jerusalém, que ele esperava que estivesse dando frutos para liderar Israel, e Israel ter frutos, né? Mas ali a liderança, os reis, os sacerdotes, os profetas não estavam fazendo a vontade de Deus, tampouco ensinando. Como é que ia ter frutos nessa figueira? Como é que ia ter frutos na videira, né? E hoje está diferente? Pare para ver, né? As igrejas, pare para ver as religiões, se elas estão liderando o povo da forma que o Eterno agrada ao Eterno. Vamos lá. Versículo 14. Agora, por que estamos sentados aqui? Reunamo-nos, vamos para as cidades fortificadas, para sermos ali reduzidos ao silêncio da morte. Porquanto Iahua, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Aguardamo-nos a Shalom, mas não veio bem algum, não veio Shalom. Ou seja, lembra o ano passado, eles falaram paz e segurança, né? E colocaram uma quimera lá, né? Uma carranca lá, né? Ou seja, vamos ver se vai vir a paz e segurança. Olha aí, ó, a Ucrânia, Israel, ou seja, por isso que Paulo diz, quando eles falarem paz e segurança, vai vir a repentina destruição. Veja a quantidade de guerra que está sobre a face da terra hoje, né? E vai piorar. Aguardamos a paz e segurança, mas não veio bem algum. E esperávamos um tempo de cura, mas tudo que presenciamos é terror sobre terror. De Dan ouve-se o fulgar dos seus cavalos galopando, pelo relinchar dos seus guilhões. A terra toda treme. Eles chegaram para devorar esta terra e tudo que nela existe. A cidade de todos os que nela vivem, né? Porque Dan ali foi a primeira a se corromper diante do Eterno, né? Eis a primeira a ser conquistada pelo adversário. Sim, eis que eu venho contra vós, serpentes venenosas, né? Dan. É o símbolo de Dan, a serpente, né? Que ninguém consegue encantar. Elas vos encantarão, morderão e não haverá remédio. Oráculo de Ar. Eis
que a tristeza tomou conta de mim. O meu coração adoece. Aqui é o profeta falando, né? Ouvi o grito de agonia da minha filha, né? Do meu povo. Clamor que se estende por toda a terra. Agora o Eterno, não se encontra mais Iahua em Sião. Será que não se encontra mais Iahua em Sião? Não. Se acha mais ali o seu rei? Ora, por que me provocaram a ira, cultuando seus ídolos e os seus inúteis deuses estrangeiros, né? Ou seja, o que o Eterno está dizendo, ó, será que eu não estou em Jerusalém? Será que eu não estou em Israel? E por eu não estar, é por isso que vocês estão adorando outros deuses? Vocês acham que eu não estou, e aí vocês vão adorar outros deuses, né? Então eu vou mostrar a vocês que eu estou em Sião e eu estou em Israel. E aí vai vir Deuteronômio 28 sobre a vida deles, né? Olha que interessante. Começou lá no versículo 1. Assim passou o tempo da colheita. Acabou o verão e não estavam salvos. Olha que interessante. De novo aqui tempo, verão, tá? Ou seja, primavera, verão, já é a metade do ano ali. Estou destruído com devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Não há bálsamo em Gileade, ou seja, não há remédio em Gileade, né? Será que não tem remédio? Não há médico, ou seja, será que não tem um profeta que ensine o que é verdade, ensine o que é a Torá, ensine que não precisa estar acendendo vela, usando quipá, ou seja, guardando ano de 13 meses, ou seja, só precisa obedecer o Shabat, as luas novas, as festas do Eterno na data certa, só é preciso cumprir os mandamentos, né? A lei de purificação, saber o que é santo e profano, o que é puro e impuro. Será que não tem um que ensine o que é correto? Por que será, então, que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? E aqui termina o capítulo 8 de Jeremias, né? Na minha Bíblia, no 22, eu coloquei assim, ó. Não há bálsamo em Gileade, não há um médico. Um médico. E aí eu coloquei aqui uma referência, né? Coloquei Yahushua, é o médico, né? Lembre-se, ele disse, eu não vim para os que estão curados, eu vim para os que estão doentes. E o que foi que Yeshua mais falou quando curava uma pessoa, né? Os leprosos. Aí ele chegava e dizia, muito obrigado, o que é que eu posso fazer por ti? Vá e não peque mais. Esse é o verdadeiro médico. O verdadeiro médico não é o que cura, é o que te ensina a você a não transgredir a lei de Deus, para que você nem fique doente. Não é o que te cura, é o que te ensina o que é correto a fazer, para que você não fique doente, tá? Ou seja, não peque mais, ok? Quem quiser dar uma lida, Marcos 2, versículo 17, né? Vê aquele contexto ali, você vai ver Yeshua falando que é o médico, né? E muitos, se o Paulo diz que nós temos que ser imitadores, talmidins de Yeshua, nós temos que nos tornar médicos também. Como? Ensinando o povo do Eterno a não transgredir a vontade dele, né? Por quê? Porque se tu ouvires a voz do teu Deus, te converter dos teus maus caminhos, obedecendo os mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, tudo que da lei que eu dei ao meu servo Moisés, tudo que está escrito no livro da lei, né? Mais na frente ele diz, eu não trarei as pestes, as pragas, as doenças e as enfermidades que eu trarei sobre o Egito, porque eu sou Deus que te cura, tá? Então, muito mais importante do que uma cura física é a espiritual. E essa cura espiritual, ela pode vir a se refletir no mundo físico. Depende da misericórdia do Eterno. Porque lembre-se, o Eterno é piedoso, misericordioso, ele retarda dar o juízo para nos dar a oportunidade de não
perecermos junto com os reis e sacerdotes e profetas que ensinaram o que é errado, e quando chegar a hora, a terra vai expulsar os ossos delas para fora e ficarão expostos ao sol, à lua e às estrelas, a quem eles tanto adoraram. O Eterno é misericordioso, ele demora a dar, né, a sentença para que dê tempo você se arrepender. Ok? Eu perdoo o pecador, mas eu não isento ele da culpa. Então, vão e não pequem mais. Quem disse isso? Yahushua Hamashia, ou seja, a salvação de Yahweh. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, amém. Se não, shalom, shalom, um ótimo dia aos irmãos, que o Eterno derrame muita bênção sobre as vossas vidas, em nome de Yahushua Hamashia, amém. Irmãos, alguém mais quer falar? Um salmo? Então tá bom, eu vou encerrar, tá? Que Yahweh derrame bênção e vos guarde. Que ele resplandeça a face dele sobre toda Yahushurun. Que ele tenha misericórdia e compaixão de vossas vidas. Que ele resplandeça a face dele no nosso meio. E Yahushua Hamashia e nos traga a Shalom. Shalom, irmãos. Amém. Amém. Shalom, shalom a todos. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.